Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 31 de agosto de 2020. São 21 horas e 15 minutos. Lição de número 1 do dia 4 de outubro de 2020. O livro de Jó. Texto áureo. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago capítulo 5, versículo 11. Vemos que o sofrimento é passível a todos nós padeceremos por sofrimentos, muitas das vezes por consequência de uma provação ou mesmo uma consequência, porque existe uma diferença no livro de Jó. Vemos a vida de Jó, que no caso de Jó foi uma provação e não uma consequência. Verdade prática. O livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Você que gosta de uma boa literatura, gosta de ler, o livro de Jó é uma preciosidade. Você aprenderá muitas coisas acerca da vida cristã, até mesmo para aplicação sua, pessoal, da vida cristã, e terá sempre uma boa leitura. Digo porque já fiz. Já li todo o livro de Jó e é inspirador. Introdução. Neste trimestre estudaremos o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Não há em toda a literatura bíblica outra obra semelhante, diferente na sua estrutura, no estilo e sobretudo no conteúdo. O livro de Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. É, portanto, uma obra que alimenta a nossa esperança quando tudo mais parece ter perdido o sentido. Quando olhamos para o sofrimento de Jó, a ideia que temos que tudo está perdido. Imagine Jó na situação a qual ele viveu. No decorrer deste trimestre, que nós estudaremos sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó, nós veremos tudo que Jó passou. Nós olharemos e veremos o quão grande foi o sofrimento deste homem. Autoria, local e data do livro de Jó. O autor de Jó. Quem escreveu o livro de Jó é motivo de longos debates. As opiniões passam por Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras. Também é colocado que Jó é possível que também Jó tenha escrito o livro. Os que não acreditam no mover sobrenatural de Deus sobre os autores bíblicos fazem do livro uma concha de retalhos. Afirmam-se ele a produção de vários autores em diferentes épocas. Entretanto, o cristianismo histórico e conservador não tem o livro de Jó como uma ficção religiosa, mas como uma narrativa poética inspirada por Deus e redigida por um único autor. A própria Bíblia não apresenta indicações do autor do livro, mas o fato é que o autor conhecia a forma poética e nela expressou a maior parte do livro. Muitas pessoas, devido à questão do grande sofrimento de Jó, só para dizer um deles, eu vou dizer aquilo que eu acredito seja o maior das suas perdas, que foi a perda de 7 filhos e 3 filhas. As pessoas que não acreditam na veracidade da Bíblia provam ou tentam provar que Jó é o maior exemplo de que a Bíblia não é verdadeira, porque eles dizem que é impossível uma pessoa sofrer tamanhas dores, perdas, tristezas e sofrimentos. É impossível. Então, por conta disso, as pessoas acreditam que Jó, o livro de Jó, foi apenas um conto histórico. É apenas uma história, uma historinha para boi dormir, como diz o outro. Então, vemos que, na bem da verdade, Jó é um livro literal. Jó existiu. A Bíblia fala sobre o livro de Jó, sobre o sofrimento dele, sobre as questões da vida dele. Só que muitas pessoas, volto a dizer, devido ao sofrimento grandioso de Jó, dizem que Jó foi apenas um conto fictício.
A pessoa histórica de Jó. A Bíblia mesma atesta que Jó foi uma pessoa histórica. O profeta Ezequiel confirma que ele de fato foi uma pessoa real, correlacionando-o ao lado de Noé e Daniel. Tiago, por exemplo, atesta a realidade histórica do principal personagem do livro, bem como sua autenticidade textual quando destaca a perseverança de Jó. Então vemos que de fato Jó existiu. Tiago vai falar, Ezequiel 14:14 e o 20 também vai falar que Jó de fato ele existiu, apesar que muitas pessoas, voltam a dizer, acreditam que Jó foi fictício. Mas essas pessoas que dizem que Jó foi um personagem fictício são pessoas que não creem na Bíblia, são pessoas que não têm a fé em Cristo, porque todos nós cristãos sabemos do personagem, sabemos da pessoa histórica de Jó, de tudo quanto ele fez, tudo que aconteceu em sua vida. A terra de Jó. Já no início do seu texto, o livro de Jó destaca que ele era da terra de Uz. Como Jó, Uz era uma terra real. Os comentaristas situam Uz ao sul de Edom e a oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste, indo até a Babilônia. Então vemos que é uma terra razoavelmente grande, uma grande extensão. E Jó era desta terra. E assim como Jó é verdadeiro, é real, a terra onde ele morava também era real e continua sendo real. A época de Jó. A maioria dos comentaristas situa os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal, Abraão, Isaque e Jacó. Dentre outros, alguns fatos contribuem para esse entendimento. O sacerdócio como instituição ainda não existia, visto que Jó era o sacerdote de sua própria casa. As filhas de Jó eram co-herdeiras juntamente com seus irmãos, o que não era permitido pela lei mosaica. A palavra hebraica, quesitar, traduzido como uma peça de dinheiro, só aparece em outras duas ocasiões na Bíblia, uma em Gênesis 33:19 e a outra em Josué 24:32. Para você que gosta de curiosidades, o capítulo 29 de Jó é o meio do Antigo Testamento. Na verdade, eu falo Antigo Testamento, mas eu prefiro a expressão Primeiro Testamento. Então, Jó, capítulo 29, é o meio do Primeiro Testamento. Então, vemos a época de Jó, da época patriarcal, e há uma questão que Jó era o sacerdote de sua casa. Uma coisa que é bem difícil nos dias atuais. Nós sabemos que não existe mais o sacerdote. Mas o que eu quero dizer aqui no ponto de vista daquele chefe, aquele que tem uma visão espiritual do seu lar, aquele que, entre uma coisa e outra, dos afazeres humanos, ele também põe uma questão, um ponto no quesito espiritual, ou seja, ele é o líder da sua casa, o líder espiritual da sua casa. Como disse Josué em 24:15, de Josué 24:14, de Josué diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aquilo ali foi uma imposição. Josué impôs, ele colocou que a família dele iria servir ao Senhor. E é essa postura que nós precisamos ter nos dias atuais, principalmente para aquele que é o líder do lar, precisa ter a mesma postura. Síntese do tópico 1. A autoria do livro de Jó é desconhecida, mas sua autenticidade é comprovada, bem como a realidade histórica da terra de Uz, no período patriarcal. Estrutura literária do livro de Jó. Prosa e poesia. O leitor que deseja ler o livro de Jó precisa dar-se conta de que diante dele há uma obra de natureza poética. Isso não torna o livro de Jó menos inspirado do que outros da Bíblia, mas revela que ele pertence a um diferente gênero literário. Jó precisa ser lido dessa forma. A estrutura dessa obra demonstra isso. O texto é uma combinação de prosa, poesia e prosa, nessa ordem. Ele está literariamente organizado assim: uma prosa nos primeiros capítulos, uma longa poesia no meio, mais uma prosa no último capítulo. Assim, o prólogo e o epílogo estão em prosa, o texto intermediário em poesia. É interessante que Jó, apesar de, claro, ser um homem, mas geralmente são as mulheres que olham com mais carinho para o livro de Jó. Isso porque a mulher, diferente de nós,
elas percebem a poesia que existe no livro de Jó. Jó é um livro poético, é um livro que tem essa síntese, que tem essa ligadura, tem essa pegada, essa liga de poesia, de verso, de prosa. E claro, e toda mulher, pelo menos a grande massa esmagadora de mulher, a parte feminina num todo, gosta de uma prosa, né? Organização. No texto em poesia há a seguinte organização: um monólogo feito por Jó, 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, 4 outros discursos de um quarto amigo jovem, Eliú, seguido pela revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e graça, e finalmente a humilhação de Jó diante da revelação divina e sua restauração completa. Então vemos que o livro de Jó tem o seu início, o seu meio, o seu fim. Existe toda uma organização numa questão literária do livro de Jó. Nós teremos alguns diálogos de Jó e seus amigos, e no decorrer do trimestre nós veremos a diferença de cada um deles, o que cada um deles disse ao seu discurso a Jó. A abundância de figuras de linguagens. O livro é rico em metáforas. Esse recurso estilístico é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade e maior vivacidade ao texto. O autor almeja que seu texto seja colorido, ao invés de preto e branco. Jó, por exemplo, usa a figura do vai e vem, do tessalão, para demonstrar a brevidade da vida. Nuvem, sombra, uma corrida, uma águia, uma flor. No livro também há o recurso estilístico de paralelismo, onde os elementos literários repetem-se na mesma ordem. Então vemos que a abundância da figura de linguagem. O livro de Jó usa muito essa questão de figura de linguagem, continua aquela mesma pegada de poesia, de prosa, ele continua nessa mesma linha, nesse mesmo segmento. Síntese do tópico 2. O livro apresenta uma estrutura literária de prosa, poesia, prosa. Há também uso de metáforas e paralelismos. Natureza e mensagem do livro de Jó. Por que os justos sofrem? Talvez essa seja uma das principais, ou talvez a principal mensagem do livro, né? Algumas das questões mais importantes levantadas no livro de Jó são eminentes de natureza teológica e também filosófica. A questão do sofrimento do inocente é a principal delas. Por que sofre o justo? Ou ainda, por que os ímpios prosperam enquanto o justo sofre? Ao longo dos anos, tantos teólogos quanto filósofos têm procurado dar explicações para este dilema humano. No contexto de Jó, a ideia que prevalece é a de que somente os maus sofriam em consequência de seus pecados. Se havia sofrimento, era porque havia culpa do sofredor. Nesse aspecto, ao longo de seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre esta questão. Por que os justos sofrem? Malaquias capítulo 3, versículo 18 vai dizer: então vereis outra vez a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não o serve. Como eu comentei no início, existe a questão da provação e da consequência. Consequência é quando nós tomamos uma decisão, falamos algo, ou algo desta natureza, e acabamos pagando por isso. Como diz a Bíblia no livro de Jeremias, que diz que do que se queixa os homens, se queixa dos seus próprios pecados. Jeremias não, me parece que é a Lamentações de Jeremias que fala. Isso é uma questão de pecado, é uma consequência. Alguém fez algo errado, é algo da natureza do seguinte: alguém cometeu um crime, por exemplo, então vai pagar pelo aquele crime. Então é uma consequência do seu ato. Diferente de Jó. Jó não foi uma consequência, Jó foi uma provação. Deus permitiu que Jó passasse por tudo que ele passou. Então teve uma questão aí não de consequência, mas de provação. Jó não fez nada que seja reprovável diante de Deus. Inclusive você pode confirmar isso em Ezequiel 14:14 e o 20 vai falar acerca deste negócio. Então vemos que Jó vai sofrer por uma questão de provação. Então se porventura você está passando por uma situação hoje
de provação pode ser uma provação ou pode também ser uma consequência. Você falou algo que não devia, você fez o que não devia fazer, então está pagando pela consequência. Isso não é provação, é uma consequência. Mas você pode também estar sendo provado por Deus. Você não fez nada de errado, você não cometeu um pecado, não cometeu um crime, mas mesmo assim está pagando porque você está sendo provado e certamente você será aprovado. Existe bondade desinteressada? Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. Essa era também a tese do diabo. Para ele, Jó só permanecia fiel a Deus porque recebia benefícios em troca. Jó era um homem agraciado com muitos bens, com uma família formidável, cercado de muitos amigos e gozava de boa saúde. Nessas condições, como disse Satanás, todos são devotos. Todavia, vindo o infortúnio, a tragédia e a calamidade, será que esse fervor religioso permaneceria? Satanás estava disposto a apostar que a espiritualidade de Jó não subsistiria a uma prova de fogo. O livro mostra como Jó se comportou nessa prova. Eu quero apenas fazer uma pequena observação nessa palavra formidável. A palavra hoje, formidável, ela é usada para algo extraordinário, uma coisa boa, algo esplendoroso. No entanto, a etimologia da palavra formidável quer dizer algo ruim, algo horrendo, horrível, mas hoje tem uma conotação de algo bom. Então, no caso aqui, a família de Jó seria uma família boa, agradável. A religião, ou religioso, como você queira chamar, o cristão hoje. Hoje, será que nós somos cristãos pela questão de que as bênçãos que Deus nos traz? Ou será que nós somos de fato cristãos porque cremos de fato em Cristo independente das circunstâncias? Como diz Abacuque 3,17, ainda que a figueira não floresça, eu exultarei no Deus da minha salvação. Nós estamos com Cristo, com o Senhor, porque somos salvos, porque desejamos, vamos dizer assim, apenas por nossa salvação, ou porque Deus nos dá algo além disso, né? Nos dá bênçãos materiais. Ou seja, se Deus parar de dar a bênção material, você vai largar o Senhor? Esse aqui é o principal ponto, e foi esse argumento que Satanás usou contra Jó diante de Deus. O adversário disse de uma forma que é bem clara: Jó é fiel a ti porque tu dá tudo a ele, mas se tu não der, ele vai blasfemar na sua face. Jó é interesseiro. É mais ou menos essa a dinâmica. Então vemos que Deus permitiu a provação de Jó para provar para Satanás que Satanás estava equivocado, que de fato Jó era um homem reto e temente a Deus. E foi sim, Jó foi ao extremo da provação e foi aprovado. Pode o homem compreender Deus? Os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens, como Paulo, que foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão. Assim também Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor. A questão para Jó não foi tanto entender Deus, mas experimentá-lo. Viver e experienciar Deus mudou completamente a vida de Jó. Eis uma grande lição deixada por esse precioso livro. Jó teve uma experiência direta com o Senhor. Mas é possível alguém conhecer a Deus em sua plenitude? Bom, de forma nenhuma. Deus está muito acima do nosso entendimento, da nossa compreensão. No entanto, quando nós temos uma experiência particular com o Senhor, nós o compreendemos um pouquinho melhor. Nós conseguimos conhecer de fato o Senhor que nós cultuamos. E Jó conhecia bem. Jó vai falar em 19:25 que eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Então Jó, de fato, ele teve algo extraordinário da parte de Deus. Síntese do tópico 3. A principal questão do livro de Jó é o sofrimento do inocente. O livro mostra como Jó se comporta diante da prova. E você, como se comporta diante de uma provação?
Você murmura ou você dá glória? Até porque que crente que murmura no deserto morre, né? Tem que dar glória mesmo, apesar das situações, das diversidades da vida, nós precisamos continuar louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Conclusão. Nesta lição apresentamos algumas informações básicas sobre o contexto histórico e literário de Jó. Quanto ao seu gênero, o livro é de natureza poética. Isso é importante para a compreensão da própria estrutura, como o livro foi organizado. Vimos que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço-tempo. Ou melhor, transcendem o espaço e o tempo. Esses princípios são para todas as épocas e culturas. O que é demonstrado é que o conhecimento de Deus é o anseio de todo o ser humano. Portanto, todo homem, toda a raça humana, tanto homem quanto mulher, tem o desejo de conhecer a Deus, anseia por Deus, deseja compreender, deseja cultuar o Senhor. Entretanto, muitas das vezes, as pessoas estão distantes de Deus, e muitas das vezes por culpa nossa, porque nós não falamos e não pregamos a sua poderosa palavra. Então vemos que nesse livro de Jó, nessa primeira lição desse trimestre, desse novo projeto, nós veremos que o que Deus pode fazer através da leitura da sua palavra, que nós venhamos a cada dia mais compreender, procurar conhecer ao Senhor, buscando a cada dia mais seguir, prosseguir em conhecer a Deus, o nosso Senhor, porque assim certamente teremos comunhão com Ele, certamente Ele derramará sobre nós as suas mais ricas bênçãos, lembrando sempre que a principal bênção já foi derramada na cruz do Calvário, que foi o sangue de Cristo. João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a nossa principal bênção, a bênção da salvação, o milagre da salvação. E isso não vem de nós, é dom de Deus, Efésios 2:8. Então que nós venhamos a cada dia mais buscar o Senhor não pelo que Ele faz por nós, ou o que Ele poderá fazer, mas principalmente pelo que Ele já fez, pela nossa salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que nós padeçamos por situações, perseguições, enfermidades e qualquer outro mal que venha sobre nós, que mesmo assim nós venhamos continuar como Jó, permanecer firme. Bem verdade que o nosso sofrimento não se compara com o de Jó, mas que nós venhamos, quando vier o sofrimento a nós, que nós venhamos continuar firme no propósito de engrandecer e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula. Tchau!